Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar aí sobre as oitavas de final da Copa Libertadores. Já foram definidos os times aí que estão classificados. A gente vai tentar falar um pouquinho dessa fase de grupos aí, quem são os classificados e quem são as equipes aí que eu destaco aí para essas oitavas de final. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí nessa semana, né, a derradeira rodada aí da Libertadores, né, a sétima rodada, né, se eu não me engano, da decisão aí dessa fase de grupo da Libertadores. E os brasileiros aí praticamente todos aí garantiram a classificação, né? E de forma até tranquila alguns times aí. Então eu queria passar aqui um pouco a classificação grupo a grupo para a gente dar uma olhada e tentar repercutir aqui um pouco, né, como que foi essa campanha. Então a gente tem aí o grupo A, aí, que a gente tem o Fluminense, né, classificado em primeiro com 14 e o Colo-Colo em segundo, né. E daí a gente vê que eu acredito que era um grupo difícil, né? O Fluminense foi muito bem nesse grupo. No último jogo teve ali uma certa dificuldade ali no primeiro tempo, mas depois conseguiu superar. Então, mostrando que novamente tá vindo bem forte aí esse Fluminense, né? Até pelo poder de reação que teve lá no jogo final, né? Contra o Alianza Lima ali, que também estava brigando, né? Se conseguisse a vitória poderia classificar. Então, o Fluminense classificou com folgas aí. E em segundo ficou o Colo-Colo, né? 14 pontos aí, foram 4 vitórias aí, classificou com uma relativa folga. Bom, no grupo B a gente tem aí o São Paulo, que também se classificou, né? O São Paulo Tadieres, né? O São Paulo fez o jogo decisivo em casa e conseguiu uma vitória importante lá, né? Para selar a classificação em primeiro do grupo, né? O que traz vantagem ali, principalmente em relação ao pote, né? Que vai ser colocado ali na hora do sorteio ali da Libertadores, né? Das oitavas, né? E aí a gente tem o grupo C, né? Que esse é o grupo que ainda não está definido, né? Em função das enchentes lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio ficou com 2 jogos atrasados, né? Então ele ainda não se definiu, né? Então teve um jogo essa semana, né? O Grêmio venceu o The Strongest lá em Curitiba, né? Por 4-0, uma grande vitória do Grêmio. Eu já tinha falado aqui em outros vídeos aqui, comentando como que o Grêmio está fazendo, tem expectativa do Grêmio fazer uma temporada muito boa, né? Teve esses eventos lá que com certeza atrapalharam bastante, né, o planejamento do Grêmio e todo o desempenho, né, que a equipe poderia colocar aí em campo esse ano. Mas eu acho que tem grandes chances ainda de fazer uma grande temporada, né? O que a torcida do Grêmio fez lá em Curitiba foi uma coisa realmente impressionante, né? Colocou ali um clima realmente parecendo que estava lá em Porto Alegre, né? Compareceu em peso, apoiou o time e é um time muito bom, né? O time do Grêmio, né? Eu acredito que vai se classificar. Então a situação do grupo é o seguinte, né? O The Strongest tem 10 pontos, né? E o Achipato tem 8, o Grêmio tem 6, o Estudiantes tem 4. Mas aí o Grêmio tem um jogo a menos, né? Então o Grêmio ainda tem que fazer um jogo com o Achipato fora de casa e um jogo contra o Estudiantes em casa, né? Então se o Grêmio vencer aí o Achipato fora de casa já está classificado, né? Já garantiu sua classificação. Eu acho que é um jogo difícil, mas o Grêmio tem chances. E agora contra o Estudiantes, né, que praticamente aí não tem chances, né, de se classificar, que tem 4 pontos, o Grêmio vai decidir jogando lá no Couto Pereira, né? O Grêmio resolveu fazer Curitiba, né, a sua casa. E eu acredito que tem chances, assim, grandes chances, né? É favoritíssimo, já que o Estudiantes, né, não fez uma campanha boa e nem tem chances de se classificar, né? Então, com o apoio da torcida ali, eu acredito que o Grêmio vai se classificar. Então, meu palpite é que o The Strongest, né, que já está classificado aí, praticamente classificado, né? Se bem que o Achipato pode passar, né? Se o Grêmio vencer o Grêmio, né? O Achipato pode passar, né?
E então realmente ainda não está definido esse grupo, né? Então com o The Strongest, o Washipato e Grêmio com chances. Eu acho que no final das contas vai ficar o Grêmio e o The Strongest. Bom, aí no grupo D a gente teve o grupo que teve o Botafogo, né? O Botafogo se classificou em segundo, teve o Júnior Barranquilla, né? Classificando em primeiro, Botafogo em segundo, a LDU ficou em terceiro e o Universitário na última colocação aí do grupo. Um grupo também bem equilibrado, né? Bem forte esse grupo. Acredito que a LDU ficando de fora, né? Talvez seja uma surpresa. A LDU ano passado foi campeã da Copa Sul-Americana, né? E garantiu a vaga aí para Libertadores. E o Júnior Barranquilla sendo uma surpresa. Eu acho que o Botafogo mostrou um bom futebol aí, uma evolução no futebol durante essa fase de grupos aí. Eu acho que vem forte aí para as oitavas, né? Mas se classificando em segundo, né? Pode ser que pegue ele lá na frente um adversário mais forte. Bom, e aí no grupo E, a gente teve o Bolívar em primeiro, se classificando, Flamengo em segundo com 10, Palestino em terceiro com 7, Milionários na última colocação com 3 pontos. Então, se classificando o Bolívar e o Flamengo, né? O Flamengo no começo ali se complicou bastante ali, né? Algumas derrotas ali inesperadas, né? E conseguiu a classificação e vencendo os seus jogos em casa, né? Então era um grupo fraco, né? Era um grupo assim que não tinha grandes adversários. O maior adversário talvez seja o Bolívar mesmo, e principalmente também por causa da altitude. E a expectativa era essa, né? Que mesmo com essas derrotas, o Flamengo conseguisse lá garantir as vitórias em casa e se classificar, né? Então tem um time muito bom, apesar de não estar numa grande fase, né? Tem um ambiente muito conturbado, né? Em relação à pressão em cima do técnico Tite, em relação a tudo que aconteceu lá com o Gabigol. Então, assim, tem um ambiente muito conturbado, mas é um timaço, né? Então acredito que tem chances de avançar bastante aí nessa Libertadores, mesmo fazendo essa fase de grupos ruins. E a questão também de estar em segundo é a questão de poder pegar um adversário mais forte, né? Então pode ter aí um confronto até mesmo com os brasileiros aí logo já nas oitavas. Aí no grupo F a gente teve a classificação do Palmeiras, né, com 14, o São Lourenço com 8, aí o Independiente Del Valle e Liverpool do Uruguai ficaram de fora, né? Eu acho que esse grupo também foi um grupo assim equilibrado, né? O Independiente Del Valle é um time que tem se destacado aí nos últimos anos e ficou ali, bateu na trave de se classificar, né? Então classificou ali tanto o São Lourenço quanto o Palmeiras, né? O último jogo ficou lá um 0-0, né? Que garantiu a classificação do São Lourenço. Palmeiras é aquela história, né? Faz jogos assim que encanta, né? Mas tem conseguido os resultados. É um adversário bem forte, eu acredito. Aí no grupo G a gente teve a classificação do Atlético Mineiro com uma certa folga, né? O Atlético ficou em primeiro com 15, o Peñarol em segundo com 12, depois o Rosário com 7 e o Caracas com 1 ponto. E aí a gente teve aquele jogo chave, que eu acho que foi o jogo lá no Uruguai, né? Peñarol e Atlético Mineiro. E aí o Atlético perdeu aquele jogo. Talvez se o Atlético tivesse empatado aquele jogo, né? Talvez poderia pleitear aí a melhor classificação geral, né? Então bateu na trave ali de conseguir o primeiro lugar geral aí da Libertadores. Mas de forma geral fez uma fase de grupos muito boa, né? O Atlético Mineiro, né? Apesar do grupo ali não ser um grupo forte, mas fez uma fase de grupos muito boa e é um timaço, né? Eu acredito que com a Arena MRV, com o apoio da torcida ali, né, que com certeza vai ajudar muito, né, tem chance sim de conquistar a Libertadores, né? Eu acredito que é um candidato a título. E aí, para a gente fechar no grupo H, a gente teve o River Plate com 16, classificando, o Nacional do Uruguai com 10, o Libertad com 7 e o Deportivo Táchira com 1 ponto, né? Então se classificou aí o River e o Nacional. E o River foi aí o melhor colocado geral, né? Então River Plate vem forte aí esse ano. Bom, eu queria, antes da gente terminar esse vídeo, comentar aqui um pouco sobre quem foram os melhores classificados, né? A gente tentar ver aqui quem se classificou melhor nessa fase de grupos, né? Como se fosse uma pontuação geral ali, pegando todos esses clubes que estão
classificados, né? Então, a gente teve, na primeira colocação geral, né, a gente teve o River Plate, né, que fez 16 pontos, né, e foram 5 vitórias, um empate, 0 derrotas, né, 12 gols a favor, 3 contra, com saldo de gols de 9. Então, o River Plate foi o primeiro colocado geral. E aí a gente teve o Atlético Mineiro, né, em segundo colocado geral, né, que teve aí 5 vitórias, não empatou nenhuma vez e apenas uma derrota, né? Então essa derrota lá pro Peñarol, né, lá no Uruguai, né, foi um dia que o Atlético não jogou bem e tal, e custou aí a primeira colocação geral aí do Atlético, né? E aí, em terceiro geral, a gente teve o Palmeiras, né, com 14 pontos. Foram 4 vitórias, 2 empates e não perdeu nenhuma vez, né, com 14 gols a favor, 5 contra, o saldo de 9. Né? E aí depois a gente teve o Fluminense, com 4 vitórias, 2 empates e 0 derrotas também. Campanhas muito boas, né? Tanto River Plate, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, campanhas realmente excelentes. E a gente já teve na quinta colocação geral São Paulo com 13 pontos, né? E aí foram 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 10 gols a favor, 3 contra, o saldo de gols de 7. E aí na sexta colocação geral a gente teve o Bolívar com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols a favor, 9 contras, com saldo de 4. E aí também na sétima colocação geral, Tadieres, né, do grupo do São Paulo, né, com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols a favor, 6 contra, saldo de 4. Né? Então se classificou já em segundo, né, no grupo lá do São Paulo. E aí a gente teve o Peñarol em oitavo do geral, né, com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, 12 gols a favor, 5 contra, né? Então, essas equipes, né, esses 8 primeiros aí, eles vão fazer parte lá do pote 1, né? Então, esse pote aí com esses melhores colocados vão jogar, vão, né, ser sorteados com o pote com os outros 9 que se classificaram, né? Então, quem está lá no pote 1 tem a vantagem de jogar, como se diz, né? Decidir em casa, né? Essas oitavas de final. E aí eu acho assim que a gente vê que tem várias equipes aí desse pote 1 aí que fizeram campanhas muito boas, né? E apesar de ter se classificado lá em segundo e tal, mas fizeram campanhas muito boas. Aí, tanto o Peñarol como o Tadieres, eu acho que são equipes aí que vão ser difíceis aí de ser enfrentadas. Aí também o destaque que eu dou para o Botafogo, para o Flamengo, né, que podem já nessas oitavas aí pegarem, enfrentar adversários brasileiros aí, né? Então, isso aí a gente já pode ter um confronto já, Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Atlético. Também podem enfrentar o São Paulo, enfim, um confronto brasileiro já nas oitavas, né? Então isso aí, eu acho que enfrentar os brasileiros logo na oitava já é uma coisa bem difícil, né? Então acho que o nível dessa Libertadores não tá fácil assim. A gente nos últimos anos colocava muito, essa Libertadores é fácil, os brasileiros estão conseguindo conquistar com o pé nas costas, né? A gente vê nos últimos anos aí, são várias conquistas, né, dos clubes brasileiros. E esse ano eu realmente não sei, né? A gente tem o Fluminense, que é o atual campeão aí, mas eu acho que está num momento bem difícil, né? Assim, não é um momento. O momento é diferente dos últimos anos aí, eu acredito. Eu acho que esse ano talvez tenha um equilíbrio um pouco maior, né? O Peñarol mesmo, ano passado, não estava numa fase boa, né? Na Sul-Americana mesmo, custou lá né? Não conseguiu nem se classificar, né? Estava lá no grupo do América. E aí
esse ano a gente vê que eles fizeram uma boa Libertadores, né? Então, eu acho que esse ano vai ser um ano bem difícil para os brasileiros, né? Mais do que nos últimos anos. Os brasileiros são favoritos, eu acredito que são um dos favoritos, mas a gente pegar, por exemplo, o River Plate, fez a melhor campanha, né? Então vem num momento muito bom o River e acho que também é um grande favorito ao título, né? Um time muito tradicional da Argentina, tem grande torcida, né? Tem um estádio incrível lá, né? Que foi reformado e tal. Então acho que o River também é um grande candidato, né? Então é isso aí, minhas impressões aí sobre essas oitavas aí da Libertadores. Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, quem você acha que vai chegar na final, o que você achou aí dessa classificação aí para essas oitavas de final. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.